Eu já estou bem fã aqui. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos, a paz para os irmãos que estão em casa, que eu não sei onde está. Ah, ali em cima agora, que chique. É um prazer estar aqui com os irmãos. Que o Senhor fale conosco nessa noite, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmo, número 1. Salmo número 1, amém? A minha versão é NVI, tá? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Eles são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Senhor, nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua santa palavra, e clamamos que o Teu Espírito Santo venha abrir os olhos do nosso entendimento, o nosso coração, para que essa palavra, Senhor, salte aos nossos olhos e possa cair em terra fértil, Senhor, para que possa dar frutos em nossa vida. Fala conosco, tira toda distração, mas que o Teu Espírito esteja nos fazendo sensíveis, Senhor, à Tua voz. Nós Te louvamos, Te agradecemos, porque temos esse momento, temos este privilégio de nos reunirmos, Senhor, e compartilhar a Tua santa palavra. Amém. Amém. Há um tempinho atrás, lá no colégio, nós fizemos uma caixinha de perguntas para os adolescentes fazerem perguntas, né? Saiu das mais variados tipos de perguntas. E uma pergunta que me tocou muito, e aí foi a base da nossa ministração com eles, né? Eu e a psicóloga lá do colégio, foi a seguinte: eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu acho que faz parte da nossa vida hoje em dia, né? E a pergunta desse adolescente era a seguinte: se todo mundo tem o direito de ser feliz, por que Deus proíbe relacionamento homoafetivo? Mas eu vou me atentar à primeira parte, tá? Se todo mundo tem o direito de ser feliz, por que eu não posso fazer aquilo que eu quero? Né? Foi isso que ele quis dizer, né? Por que Deus proíbe coisas legais se todos nós temos o direito de ser feliz? E aí, se nós formos para a palavra do Senhor, o conceito de felicidade, ela é muito diferente do nosso conceito de felicidade hoje, no mundo que nós vivemos, nesse século. O nosso conceito moderno de felicidade, ele é vazio, né? Então, ele é hedonista, ou seja, é a busca do prazer. Eu só vou me sentir feliz se eu estiver sentindo prazer naquilo que eu estou fazendo. Ela é também consumista, né? Eu preciso adquirir algo para me sentir feliz, eu preciso ter. E aí, quando eu consigo aquilo, eu preciso ter outra coisa para satisfazer o meu coração, para que ele tenha prazer. E ele também é egoísta, né? A palavra de Deus, ela fala de Gênesis e Apocalipse sobre dar aos outros. Mas a nossa visão de mundo hoje é: vem a mim. O que importa é que eu seja feliz. Então, a nossa sociedade, ela tem essa busca frenética pela felicidade, como se ela se tornasse um objetivo de vida, né? O principal objetivo da vida aqui na Terra é ser feliz. E esses pensamentos, eles entram também em nosso coração, mesmo que nós sejamos crentes há muito tempo.
Eles vêm porque todo mundo fala isso, todo mundo pensa isso. É um sistema de pensamento que já está em todo lugar. Nós precisamos ser felizes. Mas essa sensação de estar querendo sempre esse bem-estar, essa felicidade, ela acaba trazendo infelicidade, porque é impossível que o ser humano sinta prazer o tempo inteiro. Então, nessa dicotomia, né, busca pelo prazer, eu acabo sendo infeliz e isso vira uma bola de neve. Então, a visão de que nós temos que criar filhos para que eles sejam felizes é uma mentira. É claro que nós queremos que nossos filhos sejam felizes, mas esse não é o objetivo da vida. Então, o Salmo 1 foi o salmo que eu trouxe, né, para trazer para os adolescentes. O que a Bíblia fala sobre felicidade? Né? Nós temos, se você fizer uma busca rápida no Google e fizer assim, versículos sobre felicidade. Gente, o conceito bíblico de felicidade é muito diferente do nosso. Nós temos, por exemplo, vários versículos que vão falar sobre, por exemplo, aqui, ó, Tiago 1, né? Ele vai dizer, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, feliz é o homem que persevera na aprovação, não é o homem que sente prazer o tempo inteiro, que tem aquilo que quer o tempo inteiro. O Salmo 94, ele diz assim, como é feliz o homem a quem tu disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei, tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto para os ímpios uma cova se abrirá. Então, olha a diferença desse conceito de felicidade que nós vivemos hoje e que a palavra de Deus fala. E esse último que eu peguei, todos eles são assim, tá, irmãos? Feliz é aquele que doa. Então, feliz é aquele que se entrega ao Senhor. E o Salmo 32 fala assim, ó, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Esse sim é feliz. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Essa pessoa é feliz. Aqueles que tiveram os seus pecados apagados, a quem o Senhor não atribui mais culpa nenhuma. Por meio do que isso acontece? Por meio do sangue de Jesus. Hoje em dia, muitas pessoas vão fazer terapia. Eu não sou contra, tá, irmãos? A psicólogo, não sou contra. Só que tudo é isso agora. Vou fazer terapia porque estou me sentindo culpada. Bom, mas a palavra do Senhor diz que quem tira a nossa culpa é Cristo. Porque sim, nós somos culpados dos nossos pecados. Então não é terapia que vai tirar a sua culpa, mas é sim o arrependimento verdadeiro em Cristo. E aqui o Salmo 1, ele vai trazer esse contraste, né, entre um caminho estreito e um caminho largo. Entre um caminho que desemboca na bem-aventurança, ou seja, na felicidade eterna, e um outro caminho que deságua na destruição. Então, nós temos 6 versículos aqui. Os 3 primeiros, nós vamos ver a descrição do homem que é feliz, do homem justo. E nos 3 últimos, nós vamos ver o conceito do homem que não tem estabilidade, do ímpio. Então, o versículo 1 diz assim, como é feliz. Outras traduções vão trazer bem-aventurado, que significa feliz eternamente. O mesmo termo que Jesus usou lá no Sermão do Monte. Bem-aventurado ou feliz eternamente os que choram, porque serão consolados. Os pobres de espírito. Então, olha o conceito de felicidade da palavra do Senhor. Então, como é feliz. Irmãos, a busca pela felicidade é legítima. Ninguém aqui quer viver uma vida de tristeza. Nenhum ser humano. Todo ser humano vai buscar, sim, a felicidade. O problema é que, após o pecado, nós nos contentamos com uma felicidade passageira. Aí ela passa e nós queremos mais. Aí ela passa e nós queremos mais. É uma felicidade pequena comparada à felicidade que o Senhor nos dá. Então, segundo os catecismos antigos da igreja após-reforma, a primeira pergunta, né?
qual é o fim principal do homem? Ou seja, qual é a finalidade da vida do homem aqui na Terra? Para que o homem serve? E aí ele responde, baseado na Bíblia, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, se alegrar nele para sempre. Então esse é o fim principal do homem. Nós vivemos para glorificar a Deus, mas também para sentir prazer e alegria no Senhor. Essa é a finalidade da nossa vida. Então, sim, o Senhor quer que nos alegremos nele, que sintamos felicidade, alegria na sua presença. O Senhor ama isso, porque esse é o nosso objetivo de vida. Então, ele vai trazer aqui, 3 maneiras de como você pode viver essa, felicidade, como é feliz. Então, primeiro, é pelas coisas que nós evitamos. Então, ali diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Aqui ele dá uma progressão, Seguir conselho dos ímpios, imita a conduta dos pecadores e se assentar na roda dos zombadores. Então, seguir conselho é fazer o que a gente faz sempre. A gente segue o conselho dos ímpios, irmãos. Nós somos influenciados por tudo que está ao nosso redor. Isso se chama cosmovisão, De vez em quando eu falo sobre isso, mas aqui em educação nós falamos muito sobre isso. Visão de mundo, como eu enxergo o mundo. Tudo que está ao nosso redor nos forma e vai formar a nossa visão de mundo. Então nós, como cristãos, nós precisamos ser formados pela palavra do Senhor. Ela deve ser a nossa lente pela qual nós enxergamos a realidade. Mas isso é muito difícil, porque nós somos influenciados por tudo que está ao nosso redor. Pela nossa criação, pela nossa família, pelas aquelas pessoas que nos influenciam. Então, nós vamos seguindo esses conselhos, muitas vezes sem perceber. Então, nós precisamos evitar seguir o conselho dos ímpios. E não imita a conduta dos pecadores. Então, ele vai progredindo, Ouvir conselhos. Depois ele já vai imitando a conduta dos pecadores, fazendo como eles fazem. E a outra progressão, a última, não se assenta na roda dos zombadores. Nós temos escutado tantos conselhos para a nossa vida, irmãos. Se você abre o seu Instagram e você está ouvindo qualquer coisa lá, você está sendo influenciado por influenciadores, A palavra mesmo já diz. Então, isso não significa que a gente tem que ficar dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa e não ouvir mais ninguém, não. Jesus disse que nós teríamos aflições e que ele não nos tiraria do mundo. Nós precisamos estar aqui. Mas que tipo de influência esses ímpios têm sobre nós? Nós é que deveríamos estar influenciando, porque nós temos conhecido a palavra do Senhor. A própria neurociência já comprova que o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, ela se molda referente às influências que estão ao nosso redor. Então, eu quero agradar aquele grupo de pessoas em qual eu estou inserido, então eu vou fazer aquilo que agrada esse grupo de pessoas. Então, é muito fácil nós nos deixarmos nos levar por estes conselhos. E em pouco tempo nós estamos tendo a vida, o estilo de vida que essas pessoas também levam. Porque nós vamos imitando a conduta dos pecadores. E aí, se nós permanecermos neste caminho, nós vamos descer ao terceiro nível, que é zombadores. Nós vamos olhar para trás e ver o tipo de crente que nós éramos, as coisas que nós fazíamos, e nós vamos zombar. Começar a zombar dos cristãos, a zombar dos nossos irmãos. Coisa tola fazer isso. Para quê? Isso é muito comum. Isso é muito comum de acontecer. E aí nós ficamos sentados lá. Nós não, irmãos? Amém? Mas a pessoa que vai ouvindo o conselho, que vai imitando a conduta, ela se senta numa poltrona e fica só julgando os crentes. Isso é a roda dos zombadores. E aí nós estamos buscando esses conselhos em tantos lugares, com esses ímpios, muitas vezes sem perceber, e nós invalidamos a Escritura, porque a Escritura do Senhor, ela tem tudo que nós precisamos.
Ah, mas ela não está escrito lá se eu posso comprar um carro ou não. Claro que não. Se eu devo colocar o meu filho numa escola ou devo fazer educação domiciliar, é claro que não vai estar escrito isso, essas coisas do dia a dia. Mas o princípio disso está lá. E aí o Senhor nos dá sabedoria e discernimento para decidir. Romanos 12:2 diz assim, não vos conformeis com este século, né? Esse versículo a gente fala em quase todo culto. Não vos conformeis, não tomeis a forma. Mas aí como é que eu faço para não tomar essa forma, para não ouvir esse conselho, para não imitar a conduta dos pecadores? Renovai a vossa mente, renovai o vosso entendimento. E nós só renovamos o nosso entendimento pela palavra do Senhor e pela ação do Espírito Santo. Então, para concluir esse versículo, os ímpios, aqui tem uma outra progressão, né? Os ímpios são aquelas pessoas que não conhecem a Deus ou que não buscam a Deus. Eles podem ter uma boa conduta moral, eles podem ser um bom funcionário, um bom marido, um bom patrão, mas são ímpios. Eles têm bons conselhos, muitas vezes, para nos dar, né? Por exemplo, na educação de filhos, eu vou sempre falar sobre isso, né? Porque é o que eu vivo diariamente. Nós temos um conselho que parece muito bonito, que é a educação positiva, a educação respeitosa. Ela é muito bonita e é um conselho dos ímpios, porém, ela vai contra os princípios da palavra do Senhor. Porque o que é esse tipo de educação? É aquela educação que você não vai exigir obediência do seu filho. Você vai simplesmente conversar com ele, e se ele aceitar a sua regra e concordar com a sua regra, aí tudo bem. Se ele não concordar, então ele não obedece. Mas a palavra do Senhor não é assim. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, mesmo sem concordar, mesmo sem entender. E nossos filhos precisam sim obedecer, mesmo que eles não entendam. E é lógico que eles não vão entender, eles são crianças, são adolescentes. Não vão entender. Então, olha como é bonitinho. É muito mascarado, educação respeitosa. Isso parece que a nossa educação bíblica ela não é respeitosa, né? Dá esse ar de entendimento, assim. Não, é tirano. Né? Obedece pronto. Não é assim. Nós também explicamos para a criança o motivo, mas nós explicamos biblicamente que quando ela desobedece, ela peca contra o Senhor, ela peca contra os seus pais. Então, esses conceitos do mundo, esse combinadinho que nós precisamos fazer, isso tudo é conselho dos ímpios. E é do ímpio. Né? Outro conceito de felicidade e conselhos que vem dos ímpios. Você casa para ser feliz. Né? Todo mundo quer casar para ser feliz. Mas casamento, irmão, não posso depender da minha felicidade no meu marido, ou naquela pessoa. Porque daí ele também está casando para ser feliz. E aí? Quem vai fazer quem feliz? Para fazer alguém feliz tem que renunciar à sua própria vontade. Né? Então, casamento não é felicidade. Casamento é lugar de crescimento, de conhecimento, de chegar mais perto de Deus. Então, esses conceitos eles vão entrando, né, na nossa vida. E aí o ímpio fala assim, se você não está feliz, então separa. Se acabou o amor, então separa. Então, isso tudo vai entrando e está entrando nas igrejas. O divórcio tem aumentado muito no meio dos crentes. A outra progressão, né? Saímos dos ímpios para os pecadores. Aí são aqueles que amam o pecado, que vivem uma vida de pecado, mas estão lá na deles. E aí a gente começa, né? Aqui o salmista fala, feliz aquele que não imita a conduta desses homens. Irmãos, todos nós somos pecadores. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas aqui ele está falando de pecadores deliberados, né? Que fazem mesmo, não estão nem aí, e não sentem nem um pingo de remorso, de arrependimento. Não sentem. Muitos pecadores não sentem. E aí a terceira progressão, zombadores, né? São pecadores que agora zombam de tudo o que é de Deus. Nas redes sociais é uma grande roda de zombadores. Se você vê uma postagem, ai, que postagem bonita, acho que eu vou compartilhar. Daí tu vai ver os comentários. Aí tu pensa duas vezes, acho que eu não vou compartilhar não, porque daí eu vou me incomodar.
Porque ali é uma roda de zombadores, principalmente com relação ao cristianismo, com relação à religião. Ontem eu vi um artigo, uma reportagem de um rapaz que ele é ex-gay, né? E ele fala, ele era todo travestido de mulher, e ele está de homem agora e falando como ele vivia uma mentira. Como ele acreditou numa mentira, ele estava falando que ele não nasceu gay, mas que ele decidiu e ele acreditou naquilo. E ele começou a falar que Deus ele não erra, Deus fez ele homem e agora ele entende e ele está sendo feliz assim. Aí você olha os comentários. Se ele estivesse falando ao contrário, os comentários seriam: ai, que lindo, parabéns pela sua coragem, né, de se assumir. Mas esse comentário, ao contrário, essa religião, hipocrisia. Né? Aí começa a zombaria. Né? Religião é para mente pequena. Então, assim, se ele estivesse lá vivendo a vida promíscua dele, as pessoas aplaudem. Mas se ele se converte e começa a viver uma vida segundo os princípios da palavra de Deus, eles zombam. Então, nós temos que tomar cuidado com os zombadores. Aí o versículo 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. A gente podia, por intuição, supor que, bom, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, que não está na roda dos escarnecedores, então vai ser o contrário. Né? Então, feliz é aquele que anda no conselho dos sábios, se detém no caminho dos retos e se assenta na roda daqueles que louvam ao Senhor. Poderia ser esse contrário, né? Mas ele fala aqui de uma coisa muito mais profunda. Ele diz que, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele não fica procurando conselhos lá fora, mas ele se satisfaz na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? É a palavra de Gênesis e Apocalipse. Aqui, quando o salmista escreveu, eram as leis do Antigo Testamento. Essas leis o salmista tinha o seu prazer. Nós temos de Gênesis e Apocalipse para ter o nosso prazer. Irmãos, a influência daquilo que nós estamos ouvindo, vendo, ela nos contamina. Se nós estamos ouvindo, vendo conselhos ímpios, conselhos dos pecadores, nós estamos só assistindo série, assistindo filme, não sou contra, eu gosto, mas nós não estamos nos alimentando da lei do Senhor. Aqueles conselhos lá, porque qualquer filmezinho agora tem, né, lesbianismo, homossexualismo, qualquer coisa, isso vai se tornando comum. E nós não vamos para a palavra de Deus, quem é que vai vencer? A nossa carne ou o nosso espírito? Se nós escrevermos, um exemplo, né? Senta no computador e escreve lá uma letra de música de funk. Bem lixo, assim, bem podre. E aí você vai lá na impressora e manda imprimir. Ele vai imprimir uma canção bela, um poema bonito? Não. Entrou uma porcaria. Vai ser impresso o quê? Uma porcaria. O que tem entrado em você, do que você tem se alimentado, é isso que os seus filhos vão receber de você. É isso que você vai alimentar os outros que estão ao redor de você. Do que nós estamos alimentando aqueles que estão ao nosso redor? Daquilo que nós estamos nos enchendo. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Então, Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Ele também falou que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Sai adultério, prostituição, roubo. Sai do homem. Mas isso significa também que as nossas relações contaminam uns aos outros. Às vezes a gente brinca e a gente vai andando ali na beirinha do precipício do pecado, assistindo vídeo, pornografia, e nós vamos pecando devagarinho e pensando que está tudo certo. Irmãos, quanto mais nos afastarmos dessas porcarias, mais a nossa mente vai ter prazer na lei do Senhor. Quanto mais nós nos alimentarmos de lixo, a nossa carne vai querer mais lixo. Quanto mais nos alimentarmos da palavra do Senhor, dos conselhos do Senhor, o nosso espírito vai ter prazer, assim como o salmista falou.
Então, o nosso coração pecaminoso, inclinado ao pecado, ele não consegue entender isso. Ai, meu Deus, prazer na Bíblia. Nada a ver. O que dá prazer? Comer, dá prazer. Se divertir, dá prazer. Mas a nossa carne não entende o prazer que o nosso espírito tem de nos alimentarmos da palavra do Senhor. O nosso amor por Cristo, ele é medido pelo nosso amor por sua palavra. Jesus falou em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, e medita, e obedece, este é o que me ama. Se nós não temos amado a palavra do Senhor, nós não amamos a Deus. Não adianta falar, te amo, Senhor, cantar uma música bonita, te amo, Senhor, mas a minha vida lá fora é imitando a conduta dos pecadores, dos ímpios. É longe de Deus. Não adianta nada. Davi, no Salmo 119, ele traz muito isso, né? O Salmo 119, ele fala muito sobre a lei do Senhor. E eu separei alguns trechinhos aqui, que ele fala assim, ó, sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são meus conselheiros. Os estatutos e as leis do Senhor devem ser os nossos conselheiros. É aqui que nós devemos buscar conselho. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro puro. Aqui, o rei Davi ele tinha ouro até, né? Mas para ele aquilo ali não era nada. E nós, hoje, a gente só quer correr atrás do ouro. Só atrás do dinheiro, só atrás da felicidade. E nós temos aqui o que é mais precioso que o ouro, que é a palavra do Senhor. Depois ele diz assim, tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Obedeço os teus testemunhos e amo-os infinitamente. Gostaria que você abrisse a palavra, depois a gente volta aqui, em Colossenses 3,16. Colossenses, antes de 1 Tessalonicenses, depois de Filipenses. 3,16 diz assim, ó. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente a palavra de Cristo, o conselho de Paulo aos Colossenses. Para que essa palavra tem que habitar ricamente em nós? Para influenciar, irmãos, olha só. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos. Salmos aqui, olha só, esse Salmo 1 é super profundo. Né? Ensinem uns aos outros com salmos, com cânticos, com gratidão a Deus em seu coração, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, por meio dele, dando graças ao Pai. E aí ele continua, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher. Filhos, obedeçam seus pais. Pais, não irritem seus filhos. Por quê? Porque a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós. E essa palavra, habitando ricamente, nós vamos tomando esses conselhos e vamos nos aconselhando uns aos outros. Então, olha a diferença. Você pegar conselho dos ímpios lá fora, no seu trabalho, nas redes sociais, que acho que é o lugar onde tem mais influenciado, principalmente jovens e adolescentes, né, tem influenciado demais a maneira de pensar deles. Ou na palavra do Senhor, ou nos irmãos, naqueles com os quais nós compartilhamos essa mesma ideia, né, como nós cantamos ali, em unidade, em união, buscando ao Senhor. Então, aquilo que nós pensamos é aquilo que nós somos. O que está na nossa mente é aquilo que nós somos, é aquilo que nós adoramos, é o nosso ídolo, o que mais nós temos pensado. Quando nós acordamos de madrugada, o que vem? O que assola a nossa mente? Aonde nós devemos recorrer?
na meditação de dia e de noite. Isso não significa que você vai para o seu trabalho e aí seu patrão vai chegar lá e você vai estar lendo a palavra, né? Porque a Bíblia fala que tem que meditar de dia e de noite. Não, né, irmãos? Se você está meditando de dia e de noite, você sabe que você tem que trabalhar e fazer tudo muito bem feito. Mas a meditação ela tem que estar aqui, ó. Não adianta você ler correndo a Bíblia e com a mente em outro lugar. Ela tem que estar aqui. Ela tem que falar conosco, ela tem que transformar o nosso coração. Versículo 3. Então, nós vimos que você é feliz por aquilo que você não faz. Você é feliz por aquilo que você faz, que é meditar na palavra do Senhor. E agora, ser feliz por aquilo que nós somos. Porque é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo o que faz prospera. Outras traduções dizem que tudo o que faz será bem sucedido. Em Israel, principalmente nessa época aqui, os lugares são muito secos, né? Muito árido. Então lá, nos períodos de chuva, as árvores elas crescem frondosas, elas dão folhas. Mas no período de seca, os riachos secam e a árvore também seca. Quando volta a chuva, ela revigora. Mas aqui está falando de uma árvore plantada junto a ribeiros, a correntes de água, ou seja, águas que não secam, que não dependem da chuva. São águas vivas. Para que a árvore produza frutos, ela precisa estar o tempo inteiro sendo regadas. Porque aquelas árvores que estão somente no período de chuva, elas ficam bonitas, elas crescem, até florescem, mas elas não dão frutos, não dá tempo de dar frutos. As que dão frutos são as que estão plantadas junto a ribeiro de águas. E aqui o salmista fala que é como árvore plantada. O próprio Deus nos planta em suas correntes de águas. E Ele é essa própria água, irmãos. Em Jeremias 2,13 diz assim, ó: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Próprio Deus essa água. Jesus disse para a samaritana, né? Eu sou a água viva. Então, a pessoa que ela não segue o conselho dos ímpios, que ela se detém a buscar o prazer na lei do Senhor, ela é como árvore plantada. O próprio Deus nos planta nele mesmo. Lá em Romanos fala que nós, os gentios, que não somos judeus, fomos enxertados na videira, que é Cristo. Então, Ele nos planta nele mesmo. E ali nós não vamos depender da chuva, do calor, de nada. Jeremias, eu gostaria que vocês abrissem, que é um pouquinho grande. 17, versículo 6. Jeremias 17. Versículo 5. Assim diz o Senhor. Amém? Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque ele será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E agora ele vai contrastar com o homem que confia no Senhor. Então, primeiro ele disse que maldito o homem que confia no homem. Não está falando de confiar no próximo, está falando de confiar nele mesmo. E hoje a gente vê como a confiança em si mesmo, né? Ela tem aumentado por conta desses conselhos que nos influenciam o tempo todo. Você tem que confiar em si mesmo, confiar no seu coração. E isso nos leva a caminho de perdição. Porque maldito o homem que confia em si mesmo. Ele será como um arbusto plantado no deserto.
no meio da sequidão. Quando vier o bem, ele nem vai ver. E no versículo 7 ele diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. O homem que é plantado junto a esses ribeiros, ele não tem medo. Vai vir a sequidão, irmãos? Vai. Vai vir o calorão? Vai. Vai vir a seca, mas ele não se perturba e ainda assim ele vai dar fruto, porque ele está onde? Nas águas, que é Cristo. Amém? Versículo 4, não é o caso dos ímpios, eles são como palha que o vento leva. Não precisa nem explicar, né? A diferença entre uma árvore plantada junto a correntes, que tem as folhas verdes, não murcham as suas folhas, mas a vida do ímpio é como palha que o vento leva. Você já viu uma palha voando, né? Acaba. E a nossa vida aqui na Terra ela é como um sopro. Como que a gente quer viver esse sopro? Como um vento? Como uma palha? Ou como uma árvore plantada nas águas do Senhor? E o versículo 5. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Então, o ímpio, irmão, ele vai sofrer por aquilo que ele escolheu. Muitas vezes, esse ímpio ele é uma pessoa forte aqui na terra, né? Muitas vezes é aquele que cria as leis, é aquele que burla as leis, é aquele que suborna, é aquele que trapaceia todo mundo. Mas, diante do julgamento do Senhor, ele não vai conseguir enganar o Senhor. E é nesse momento aqui que Cristo vai dizer: apartai-vos para o fogo eterno, porque não vos conheço. Mas aqui, irmãos, o ímpio, quando Jesus fala apartai-vos para o fogo eterno, ele está falando de um ímpio que está misturado com os filhos de Deus. Está tudo junto. E o versículo 5 vai dizer: eles não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Quando Cristo vier, ele vai separar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. O trigo para a sua direita e o joio, a palha seca, para ser queimada no lago de fogo. Essa é a verdade. E os pecadores, eles não resistirão. Eles terão a vida deles diante deles, passando como um filme. E reconhecerão que Cristo é o Senhor, mas não dá mais tempo. Então, esse é o caminho da perdição. Então, Cristo, ele conhece aqueles que lhe pertencem, como diz em 2 Timóteo. Ele conhece as suas ovelhas. E nós temos sido o quê, irmãos? Ovelhas ou lobos? Nós estamos sendo esse ímpio, ou nós estamos sendo aquele que busca o conselho no Senhor? E o versículo 6 é a conclusão daquilo que ele falou, né? 2 homens, 2 caminhos e 2 destinos diferentes. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas dos ímpios leva à destruição. O caminho do ímpio, ele perecerá. Ele só é aqui para essa terra. E o Senhor, ele aprova, ele conhece aquele que anda guiado pela lâmpada, que é a sua palavra. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, a nossa satisfação, a nossa felicidade, ela está em andar com Deus. E não é que eu vou barganhar com Deus. Ó, Senhor, eu tenho te obedecido. É a lei da semeadura e colheita, irmãos. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando você quer andar de maneira como a palavra fala, você vai gastar menos do que você ganha. Você, sendo jovem, não vai sair tendo relações com todo mundo. Você vai se guardar. Isso tudo você vai colher depois. Tudo que nós fazemos, nós colhemos. Eu tenho colhido coisas que os meus pais fizeram. Pela obediência deles, que eles resolveram, vou obedecer ao Senhor e viver pela sua palavra. Eu e meus irmãos temos colhido isso. E eu quero que a minha filha colha a minha obediência ao Senhor.
Amém? É aquilo que nós vamos passando para outra geração. A obediência ao Senhor. Nós temos que buscar a satisfação para a nossa alma na palavra de Deus, irmão. Nada nesse mundo vai nos satisfazer. O ímpio, o pecador, o zombador, ele se satisfaz com as porcarias do mundo. Mas aqueles que são do Senhor, eles não conseguem se satisfazer. Mas é na lei do Senhor que nós precisamos buscar a satisfação do nosso coração. Para terminar, gostaria que você abrisse em Deuteronômio 30, 19 ao 20. Números, Deuteronômio, antes de Josué. Deuteronômio 30, versículo 19. Amém? Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados. Ele coloca diante de nós o caminho do ímpio e o caminho da vida. A morte e a vida. A gente pode escolher, irmão, que caminho nós queremos trilhar aqui nessa terra. A salvação quem nos deu é o Senhor. Mas aqui nessa terra, que caminho nós resolvemos escolher? Um caminho que gera tristeza, que gera destruição e desgraça e até perdição? Ou um caminho que segue os conselhos do Senhor? Não ouve a voz que está lá fora, a voz que quer nos destruir. Porque o diabo, ele influencia as pessoas querendo nos destruir. Né? Como eu falei desse caso desse menino. Todo mundo aplaude quando ele vira um trans. Agora, quando ele se converte, o mundo zomba. Então, nós temos que ouvir a voz da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a escolher o